Glória a Deus, que bênção. Quero parabenizar do fundo do meu coração. Eu quero parabenizar todos os líderes de célula da nossa igreja, irmãos, porque eu também lidero célula e minha esposa. E não tem sido fácil, né? A gente aprendendo, né, com essas coisas online e tudo. Mas eu tenho visto assim, a gente vê lá no nosso grupo de GL, né? A alegria dos irmãos, né? Fazendo as células. Eu, essa semana, final de semana que passou, eu pude ver as células online de crianças. Parabéns aos nossos líderes de células de kids, irmãos, que excelência, que dedicação, que coração, meu Deus do céu, irmãos, é sobrenatural que o Senhor tem feito através da sua vida, da sua abnegação, da sua dedicação, do tanto que você tem se desafiado a aprender, e Deus tem te usado, pode ter certeza disso. Parabéns para você também, membro de célula, que tem se desafiado a participar, mesmo sendo online, ali na frente do computador, do celular. Mas, irmãos, nada para a igreja de Jesus, nada pode parar o evangelho, nunca parou. Nem matando Jesus conseguiram acabar o evangelho, muito pelo contrário, né? Cresceu ainda mais. Eu creio que agora não vai ser diferente. Nós vamos avançar ainda mais, em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, nessa noite compartilhar com você algo assim que estava no meu coração. Quando o meu pastor falou que eu ia ter essa honra de ministrar na Estadel, eu já estava com algo assim ardendo no meu coração. Depois, ali na hora, já conversamos algumas coisas, ele já me passou umas pérolas também. E hoje, pela manhã, em casa, orando com a minha esposa e depois meditando na palavra de Deus, Deus me deu um tema para essa mensagem que se chama O Discípulo em Chamas. E o que será que nós precisamos fazer para nós sermos discípulos? Eu falo discípulos, irmãos, porque todo líder é um discípulo, todo pastor é um discípulo. Nós sempre vamos ser discípulos, sempre, de Jesus. Então, o que eu devo fazer para eu ser um discípulo em chamas? O que eu devo fazer para sempre estar ardendo no fogo, na presença de Deus? Porque você sabe, você já foi para o encontro com Deus, provavelmente você já foi para o EDD, e você sabe como é gostoso. A gente está no manto, está na presença, o tempo todo no óleo, na unção de Deus. Mas nós sabemos também que nós passamos por momentos, muitas vezes, que nos fazem, né, mornar, e às vezes alguns acabam até esfriando, né? Que não é o teu caso, em nome de Jesus, nem o meu, mas acontece, né? Então, o que eu devo fazer? Quais são os passos? O que eu devo fazer para eu permanecer em chamas? Para eu continuar? Ou para mim chegar a ser um discípulo em chamas, andar pegando fogo na presença de Deus? E eu quero usar como base um texto lá de 1 Reis. Quero que você abra a tua Bíblia comigo lá em 1 Reis. 1 Reis 18, o verso 36 ao 38, diz assim, ó. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, irmãos, você conhece bem essa história, você sabe, né? O profeta Elias era o último dos profetas, né? Que ainda assim, dos grandes profetas que ainda estava vivo, né? Que não tinham matado ainda. E naquele tempo ali, as pessoas elas estavam oscilando muito na fé, né? As pessoas estavam deixando de adorar Deus para adorar Baal. E aquilo deixou o profeta Elias muito furioso com aquilo, né? E a gente sabe que Jezabel estava na caça de Elias para matar Elias. E aí um dia Elias encontrou um servo de Acabe e falou, olha, diga para Acabe que eu estou aqui, que eu quero encontrar ele. E aí marcaram um encontro e diga para ele também levar os profetas de Baal. E foram não só os profetas de Baal, mas outros profetas também. Só de profeta naquela reunião era mais ou menos umas 900 pessoas, fora o povo de Israel que estava ali. E aí Elias, resumindo para você lembrar, né, se você lê nos versículos anteriores, né,
Então Elias desafiou os profetas de Baal a construírem um holocausto ali e oferecerem sacrifício, e o Deus que respondesse com fogo, aquele Deus o povo ia seguir, né? Tanto que Elias, quando ele fala para o povo, ele fala, olha, vocês precisam parar de oscilar. Se Deus é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Baal, sirvam a Baal. E aí, o que a gente leu aqui aconteceu, né? Logo depois que os profetas de Baal ofereceram sacrifício, se cortaram, ficaram a manhã toda e um pedaço da tarde oferecendo sacrifício. E é lógico que Baal não respondeu, né? Porque Deus, só do nosso Deus mesmo. E aí Elias foi lá e ele usou para reconstruir aquele altar que os profetas de Baal tinham usado. A Bíblia fala que ele usou 5 elementos para reconstruir aquele altar. E eu quero falar com você um pouquinho sobre esses 5 elementos que Elias usou para atrair a presença de Deus, o fogo de Deus vir naquele lugar. Então, quando Elias desafiou os 450 profetas de Baal, ele usou 5 elementos. E o primeiro elemento que eu quero falar com você é o sangue. Né? O sangue do sacrifício, ela é a dádiva do Cristo para o pecador. O sangue traz regeneração, é o elemento essencial para aproximar o pecador do santo de Deus. O sangue de Jesus, ele é o sangue que nos aproxima de Deus, é o sangue que nos purifica para que nós possamos chegar diante de Deus. E eu quero ler com você um texto que está lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, que diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o primeiro elemento que Elias usou naquele sacrifício foi o sangue, fazendo menção já lá no Novo Testamento ao sangue de Jesus que nos purifica, né? Outro texto que eu quero ler, Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Irmãos, este foi o preço pago pela alma do homem. A primeira experiência de uma pessoa pecadora, quando ela se aproxima do Senhor, é ela ser lavada pelo sangue de Jesus. A primeira experiência que eu tive com o Senhor, que você teve quando você se arrependeu, foi ser lavado, ser purificado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele anula as acusações do acusador ao nosso respeito. A Bíblia diz também que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Apocalipse 12, do 10 ao 11, diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Irmãos, olha o que o sangue do Cordeiro causa em nossas vidas. É muito poderoso. Eu quero ler de novo esse texto, irmãos, porque é muito forte. Apocalipse 12, 10 e 11. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso, aleluia, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Então lembre sempre disso, irmãos. Um elemento que você precisa sempre lembrar que você tem sobre a sua vida. Talvez você diga assim: pastor, mas eu tenho pecado. Se arrependa. Faça uso do sangue de Jesus. Talvez você está, às vezes, até numa posição de liderança, de discipulador,
e está sofrendo com um pecado que você não consegue vencer, se arrependa, peça perdão, confesse, use as ferramentas que Deus tem te dado para você sair dessa. Sabe, às vezes a gente acha que é mais fácil abandonar, entregar. Eu já fiz isso, irmãos. Não é o caminho de Deus. O caminho do Senhor é se aproximar dele, do seu sangue. O único que pode te livrar do pecado, o único que pode nos livrar do pecado é Jesus através do seu sangue. Amém? Então esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que Elias usou, então Elias colocou aquele novilho sobre aquele altar e ele cortou aquele novilho e ali saiu o sangue. Então o primeiro elemento é o sangue. O segundo elemento que Elias usou foi a água. E a água, olha só o que diz lá em Efésios 5, versículo 25 e 26. Efésios 5, verso 25 e 26 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A lavagem diária da palavra, irmão, é que purifica e ensina o pecador regenerado. Então, o meu primeiro contato que eu tenho, primeira experiência que eu tenho é ser lavado pelo sangue de Jesus. É ser perdoado, é ser santificado pelo sangue de Jesus. A segunda experiência que eu tenho é passar pela água, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela tem a função de nos lavar, de nos santificar. A função da palavra de Deus na nossa vida, ela tem duas funções: nos ensinar e nos santificar. Olha só o que diz lá em João 15:3. Diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos lava. A palavra do Senhor, ela nos torna santos. Por quê? Porque nós fomos regenerados no sangue de Jesus. Entramos para o reino do nosso Deus. E a palavra do Senhor, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, começamos a adquirir entendimento, nós somos lavados, nós começamos a entender o certo e o errado. Nós começamos a entender como que se procede numa vida de santidade. Então Elias, ele usou esse segundo elemento, que é a água. O terceiro elemento que Elias usou foi a lenha. Foi a lenha. E a lenha, ela simboliza o nosso alimento espiritual, a busca, a nossa persistência em buscar o Senhor. Ageu, capítulo 1, verso 8, diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe, irmãos, nós somos templos do Senhor. Você sabe, nós somos morada do Senhor. Do Deus habita, o Deus Todo-Poderoso. Eu gosto muito dessa expressão. Que Deus, ele é tão grande, tão poderoso, que ele tem poder de se fazer pequeno e morar dentro de nós, habitar dentro de nós. Dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, há um poder sobrenatural que não tem lá fora, que se chama Deus. Deus está dentro de mim, dentro de você. E o inimigo sempre vai trabalhar na nossa estima, vai querer nos tirar o conhecimento, vai querer nos tirar o valor do sangue de Jesus, para que a gente não entenda isso. Porque quando você entende isso, que você tudo pode naquele que te fortalece, e a gente tem uma tendência humana de pensar que esse eu tudo posso naquele que me fortalece, é para adquirir coisas. Também eu concordo. Mas principalmente para você vencer o teu eu, para você vencer o homem interior que quer pecar, para você vencer a tua carne, para você vencer as vontades que querem te fazer desagradar a Deus. Elias, quando ele teve um encontro com o rei Acabe, ele disse: você abandonou os caminhos do Senhor e você está praticando coisas erradas, coisas pecaminosas. Muitas vezes isso também está acontecendo conosco. Nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a verdade, nós tivemos experiências com o Senhor, irmãos, e nós estamos vendo que nós estamos descendo, que nós estávamos num estágio de quentura, nós estávamos quentes, nós estávamos fervendo, nós estávamos discípulos
pegando fogo na presença de Deus, e daqui a pouco nós percebemos que nós estamos ficando mornos e nós não temos reação. Nós não agimos, nós não fazemos nada. E essa pandemia, tudo isso que tem acontecido, tem colaborado para isso. Para a gente esfriar, para você ficar na tua, eu ficar na minha. E a gente acaba levando isso para o mundo espiritual também. A gente acaba, irmãos, esquecendo que a distância entre eu e Deus é de uma oração. Que lá no teu quarto você pode prestar um culto maravilhoso ao Senhor. Que você e a tua família na tua casa, vocês podem adorar o Senhor. Vocês podem oferecer um culto maravilhoso a Deus em família. Então, se a gente não cuidar, a gente esquece que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, ele nos purifica, ele nos perdoa, ele nos lava. Nós esquecemos que a palavra do Senhor, ela nos santifica, nos torna santos. E a lenha que diz aqui, ele diz assim em Ageu 1:8, subi ao monte e trazei a madeira. Ou seja, a lenha você tem que buscar. A lenha ela é o combustível do fogo, é o que mantém o fogo aceso. É a lenha. A lenha aqui ela representa a busca. O tempo de oração, sabe? Ser persistente em orar. Mas eu não estou sentindo nada, irmão. Mas se a gente for depender de sentir, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu não oro a Deus porque eu quero sentir só. Eu oro a Deus porque eu amo a Deus. Eu oro porque eu entendo. Hoje eu estava orando lá no meu quarto e eu falei, orando com a minha esposa, eu falei, Deus, eu vim aqui orar porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem o Senhor é e eu que preciso de Ti. Eu que preciso do Senhor. Porque se eu deixar, eu vou me tornar aquela pessoa horrível que eu era antes de conhecer a Jesus. E muitas vezes nós estamos voltando para esse caminho e nós não temos reação. E muitas vezes nós estamos exercendo um cargo de liderança, de discipular pessoas. E aí, irmãos, fica mais grave ainda. Então, nessa noite, eu não estou aqui para te condenar, muito pelo contrário, irmão. Eu estou aqui para alertar você que o fogo de Deus ele ainda está ardendo no seu coração. E olha o que a palavra diz em Jeremias 29:13, diz assim, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. A busca é a nossa parte, irmão. A lenha representa essa busca, manter o fogo aceso, manter a chama acesa, irmãos. Receber uma palavra no domingo, receber uma palavra no Tadel e continuar durante a semana ruminando ela, compartilhando ela, falando ela, anunciando ela, relendo ela de novo, sabe? Fazendo com que o fogo não se apague. Eu tive uma experiência quando eu morava lá no interior do Paraná. E naquela época eu gostava de pescar menos que hoje. Mas o meu tio, ele me levava para pescar com ele na beira do rio. E ele pescava com linha de mão, né? E eu não sabia. Então a minha função qual que era? Como tinha muito pernilongo, ele falava assim, David, como você não sabe pescar, filho, então você não deixa o fogo apagar. Tá? Não deixa o fogo apagar. Vai pondo lenha aí. Se acabar a lenha, anda no meio do mato e vai buscar. Vai buscar lenha, mas não deixa esse fogo apagar, senão os pernilongos comem a gente, né? E aí, irmãos, enquanto o fogo, a lenha estava perto ali, era muito cômodo. Mas quando acabava a lenha ali perto, eu tinha que entrar no meio do mato lá, sabe? Às vezes trepar a mão, às vezes pisar num buraco que eu não via. Mas o que me fazia ir atrás, achar madeira, às vezes no escuro? Porque eu tinha um objetivo, eu não posso deixar o fogo apagar. Eu não posso deixar o fogo apagar, porque se o fogo apagar, eu tô lascado. Irmãos, vamos ser sinceros, se nós deixar o fogo apagar, nós estamos lascados. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos andar no fogo, irmãos. Então, a lenha representa isso, o sair, o se movimentar, buscar, sabe, irmãos? E a Bíblia diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Deus está dizendo, vocês vão achar, vocês vão encontrar, é só buscar, que vocês vão achar. Então, nós precisamos buscar, irmãos. Amém? E o quarto elemento que Elias usou, o quarto elemento que aparece nessa história que a gente leu, é o fogo. E o fogo, você sabe, o fogo ele é poderoso, ele é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, né? A Bíblia diz em Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
E sabe, irmãos, eu escrevi umas coisas aqui, né? Aquele fogo que caiu sobre o altar de Elias era especial. Primeiro, porque não houve interferência humana. Por quê? O fogo veio do céu. O fogo desceu do céu depois porque ele era tão intenso que consumiu em segundos. Em segundos ele consumiu não só a carne, não só a lenha, mas também as pedras e a água. E segundo, andei dando uma olhada hoje, irmão, segundo pelo que se sabe, a água era um dos símbolos do deus Baal. E o Deus veio com seu fogo e consumiu aquela água, que era muita água. Elias mandou colocar água sobre o altar 3 vezes. Ou seja, encharcou o sacrifício, encharcou a lenha e escorreu sobre as pedras e inundou a vala que estava em volta, cara. E a presença do Senhor veio e consumiu tudo aquilo que estava ali. O fogo na vida do cristão é o símbolo do avivamento, da presença de Deus. O batismo no fogo, ele empodera o cristão, irmãos. O fogo de Deus na nossa vida, ele nos dá poder. Olha só o que diz lá em Mateus 3, verso 11. Isso é muito poderoso, irmãos. Diz assim, ó, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. É de Deus que você seja um discípulo em chamas. É de Deus que você seja um discípulo que está com os teus ministérios ativados, com os teus dons ativados. É da vontade de Deus que você flua nos dons espirituais. É da vontade de Deus que você fale em línguas. É da vontade de Deus que você profetize, que você ore pelos enfermos, que você viva uma vida de milagres. É de Deus, irmãos. Não é da vontade de Deus que você seja um crente apático, que você seja um crente morno, que você seja um líder sem expressão. É da vontade de Deus que você flua no poder, na glória, na presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus, irmãos. E eu acho muito legal esse texto, por quê? Porque João, quando ele está falando de Jesus, ele fala assim, ó, ele vos batizará com o Espírito Santo. Se ele falasse só o Espírito Santo, já estava ótimo, irmão. Porque olha o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Olha, irmãos, eu tenho tido cada experiência com ele. Eu estou na igreja faz tempo. Sabe, irmãos? Eu sei que não parece, mas eu já estou com 40 anos. Eu me converti com 14 anos. Mas nesses últimos dias, como Ageu, né, o profeta Ageu prometeu, irmãos, eu tenho tido cada experiência com Deus que eu não vejo a hora de chegar ao discipulado e compartilhar com meus discipuladores. Porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, irmão. Sabe? Busque a Deus. Busque a Deus. Saia desse lugar de comodidade. Levanta, irmão. Levanta. Põe um som. Põe uma adoração. Sabe? Busque a Deus. E o quinto e último elemento que ele usa são as pedras. Né? E se você ler lá o versículo, até estava lendo aqui, irmãos, a Bíblia diz, você vai ler depois, que ele pega 12 pedras, e essas pedras, elas representam as 12 tribos de Israel. Então, eu orando hoje falando, Senhor, mas o que as pedras representam então, né? E o Espírito Santo falou no meu coração, as pedras, nós podemos dizer que elas são pessoas. Porque as pedras, irmãos, Elias pegou elas porque as 12 pedras, por quê? Porque 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos eram constituídas do quê? De pessoas. De seres humanos como você e eu. Então, para que o fogo de Deus possa agir na nossa vida, nós precisamos também estar em unidade. Sabe? Nós podemos dizer com convicção que essas pedras, hoje em dia, são quem? Eu, você, a igreja de Jesus. Essas pedras somos nós. 12 pedras, podia ser uma pedra só. 12 pedras. Sabe? E, irmãos, 3 coisas são enviadas do céu. Eu estava lendo essa história e relendo, sabe? Quando eu vou ministrar a palavra, eu preparo o esboço, daí eu leio de novo, daí falta uma vírgula e tal. E eu percebi algo muito poderoso aqui, irmãos, que 3 coisas vieram do céu nesse episódio, quando Elias fez o sacrifício. 3 elementos vieram do céu. O sangue de Jesus,
Jesus veio do céu trazer o seu sangue para nós, e Elias fez menção disso, cortando o novilho, já fazendo menção ao sangue de Jesus. A palavra de Deus vem do céu, e o fogo do Espírito. O sangue nos salva, a água nos santifica e o fogo nos dá poder. Mas os outros dois elementos saem da terra, que é a lenha, que a lenha, como eu falei, ela representa o que? A busca, a lenha representa a nossa permanência em Deus, a lenha representa a perseverança, o não desistir, o não olhar para trás, o continuar firme, isso que a lenha representa nessa história, né? E as pedras representam a unidade da igreja, a força do corpo de Cristo, irmãos, unido, o perdão, a coinonia bíblica, onde o óleo de Deus escorre, irmãos. Impossível você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, que arde na presença de Deus, sem sentir necessidade do outro, sem valorizar o outro. Impossível você ser uma pessoa que arde no fogo da presença de Deus se você não perdoa, se você não pede perdão, é incoerente. Não é bíblico. Não existe isso. Então, os elementos que Elias usa nessa história, irmãos, nós precisamos nos perguntar. Eu hoje, preparando essa palavra, eu comecei a me perguntar, como estão esses 5 elementos na minha vida, como discípulo? Que valor eu tenho dado para o sangue de Jesus que me regenera? Que valor eu tenho dado para a palavra do Senhor que me lava, que me santifica? O quanto eu tenho buscado a Deus? Será que eu tenho me superado na busca ao Senhor? Eu tenho diminuído a marcha? Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Lembra quando você foi para o encontro com Deus? Lembra quando você voltou do encontro? Lembra a primeira semana quando você voltou do encontro? Aquela pessoa que voltou do encontro, ela hoje você está melhor do que aquela pessoa que voltou do encontro? Você está igual? Ou você deu uma caída? Diminuiu o ritmo? Já tentou fazer essa avaliação? Às vezes eu faço essa avaliação comigo. Como que você está? Como que você está como discípulo, como líder, esses 5 elementos na sua vida, irmãos? E eu quero ler com você, já indo para a gente encerrar, o versículo 30 tem algo muito poderoso, irmãos. Deus nos ama. Deus nos ama. Se você tiver com alguém aí do seu lado, fala para essa pessoa, ei, eu preciso te lembrar. Deus te ama, irmão. Deus te ama. Olha a pérola que tem nesse texto aqui do versículo 30. Olha só o que diz o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, depois que os profetas de Baal tentaram de todo jeito chamar a atenção de Baal, e não deu em nada, eles começaram a se cortar. Quando ele foi ali consertar o altar, olha o que diz o texto. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, quem reparou o altar foi um ser humano. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que além dele nos dar esses 5 elementos, além dele nos dar acesso ao sangue, a sua palavra, ele promete que se nós buscarmos, lembra da lenha? Se a gente buscar, a gente vai encontrar. Sabe, irmãos, além dele nos colocar em unidade como igreja, como corpo de Cristo, além dele mandar o fogo de Deus sobre o fogo da sua presença nas nossas vidas, irmãos, ele ainda nos coloca à disposição de nós um discipulador para reparar o nosso altar. Talvez você diga assim, pastor, meu Deus, eu preciso melhorar. Mas você já abriu isso no discipulado? Você já chegou para o seu discipulador e falou,
Como que está a sua vida espiritual, suas finanças, seu casamento? Ou é você e Deus, Deus e você? Sabe, irmãos, nós vivemos em uma igreja que, irmãos, é demais essa visão do cuidado. Sabe, irmãos, tudo aquilo que é santo o inimigo vai querer profanar. Tudo aquilo que é santo o inimigo vai querer estragar, sempre. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Deixa eu achar aqui. Não sei por que não está continuando aqui. Mas, irmãos, tudo que o inimigo não quer. Acho que agora eu vou conseguir achar. Eu anotei algo muito legal aqui. Que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aqui, eu achei. Tá aqui. A coisa que Satanás mais teme, irmão. Se você puder anotar aí, você anota isso. A hora que o Espírito Santo me falou isso, eu, como diz o pastor Michel, uau! Uau, irmão! Sabe? Eu tenho um outro pastor que eu gosto muito de ouvir a administração dele, né? Que quando alguém fala alguma coisa muito poderosa, muito legal, ele, Houston, a pessoa tá lá em cima já, né? Houston, né? Tem o Houston e o Houston, né? Pra voltar, né? Mas, irmãos, olha só o que diz a palavra. O que diz a palavra minha, né? Que o Espírito Santo me revelou. Mas o que Satanás mais teme? Anota isso, irmãos. O que Satanás mais teme é um crente salvo, praticante da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus e vivendo em comunhão. Irmão, não tem como o diabo pegar a gente se a gente trabalhar para viver isso. Vamos repetir? Olha só. O que Satanás mais teme? Ele teme um crente salvo, praticante da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus e vivendo em comunhão. Não tem. Fechou, irmão. Não tem. E você sabe, o diabo ele só entra na nossa vida por brecha. Por brecha. E aí, a gente precisa sempre estar, como diz lá em 1 Coríntios, quando a gente vai falar sobre a ceia, a gente fala sobre o examinar-se a si próprio, né? 1 Coríntios 11, verso 24, se eu não me engano. Então, nós temos que sempre estar, sabe, cuidando, irmãos. Eu sou um crente salvo, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu sou uma pessoa praticante da palavra. Tudo que eu sei, eu pratico. Tudo que eu conheço, eu pratico. Né? Às vezes as pessoas, elas falam assim, fulano conhece muito, mas pratica pouco. Você já está errando, porque você já está julgando. Né? Aí se esconde, eu prefiro conhecer pouco e praticar pouco. Mas não é para você conhecer pouco e praticar pouco. É para você saber muito e praticar muito, irmão. Porque nós vivemos num mundo de trevas, o mundo jaz do maligno, nosso lugar não é aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos comportar como pessoas celestiais, como pessoas do céu. Nós temos que viver 100% a palavra, não é 99%, é 100%, irmão. Entendeu? Agora, irmãos, como esses 5 elementos estão na nossa vida? Eu como discípulo, como discipulador, como líder, né? Como que nós vamos cuidar disso na vida do nosso discípulo, irmãos? Será que os nossos discípulos têm visto em nós como líderes, os membros da nossa célula, quando nós falamos as coisas de Deus, como será que eles veem? Será que nós falamos com entusiasmo? Será que nós falamos como pessoas que estão vivendo isso, que estão praticando isso, que estão acreditando nisso? Será? Irmãos, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite, para mim e para você, e eu sou o primeiro da fila, que nós sejamos discípulos em chamas, irmãos.
pecado chega perto de nós, ele se derrete, queima. As armadilhas do diabo chegam perto de nós, elas se desmancham, elas queimam, porque nós estamos valorizando a presença de Deus. Irmão, use as ferramentas que Deus tem te dado. Use, irmão, use as ferramentas que Deus tem te dado. Não tem como o diabo pegar a gente se a gente for zeloso em praticar essas verdades. E eu estou na mesma caminhada que você, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Eu louvo a Deus pela vida dos meus discipuladores. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque eles me conhecem quem realmente eu sou e mesmo assim eles acreditam em mim. Eles conhecem as pisadas de bola que eu dou, as erradas que eu dou. E toda vez que eles saem da minha casa ou que eu saio da casa deles, eu agradeço a Deus. Porque é demonstração de Deus na minha vida, do amor de Deus na minha vida. Sabe? Que em nome de Jesus você possa ser um discípulo. Um discípulo que é transparente, que está focado em andar em chamas. Mas que você também seja um discipulador, que está focado em você andar em chamas, mas também fazer com que dar a sua vida. A Bíblia diz que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Que você e eu, nós possamos estar dispostos a matar a nossa vida de carne, de coisas erradas, para que nós possamos andar no Espírito e também ajudar aquelas pessoas que o Senhor confiou a nós, andar também em chamas. Que a sua célula seja uma célula em chamas. Que o seu setor seja um setor em chamas. Que a sua rede seja uma rede em chamas. Que a nossa igreja continue sendo uma igreja em chamas, irmão. Porque o inferno tem se levantado, o inimigo tem se levantado. Mas é para cair em nome de Jesus. Porque maior, muito maior, é o poder de Deus, o fogo de Deus que está dentro de nós, irmãos. Muito maior. Não se esqueça disso, irmãos. Aquele fogo que veio sobre aquele altar de Elias, irmãos, hoje está vindo sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente e vamos continuar juntos, focados na presença de Deus, para que nós possamos muito em breve, Senhor, nos encontrar com o nosso Senhor, com o nosso Deus do fogo, com o Deus que nos coloca em chamas. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde você está, com todo o seu ser, todo o seu coração, e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite de Tadel, Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente nos arrepender, Pai. Se nós não temos dado valor devido ao teu sacrifício, ao teu sangue que verteu naquela cruz por nós, Pai. Que nós não nos lembremos disso apenas no dia da Santa Ceia, mas todos os dias, Pai, que um dia um santo, um Deus poderoso, derramou seu sangue sobre nós para nos regenerar, para nos perdoar, Senhor. Nos ajuda a abandonar de vez o pecado, as práticas erradas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra, que nos lava e que nos santifica, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar a Tua palavra, por mais duro, difícil que seja praticar. Nos ajuda, Senhor, a seguir o exemplo dos nossos líderes, dos homens, dos apóstolos lá atrás, que não amaram a sua própria vida para viver a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a buscar intensamente a Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nada venha nos parar, Senhor. Que nós possamos buscar até achar, Senhor. Que a Tua palavra nos garante que se nós buscarmos, nós iríamos encontrar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a andar em comunhão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, Senhor, a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos na fé, Senhor. Nos ajuda a valorizar os nossos líderes. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a enxergar o nosso próximo superior a nós, Pai. Retira do nosso coração, Senhor, a soberba, o orgulho, Senhor, que muitas vezes nos coloca numa posição que o Senhor não quer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca humildade no nosso coração, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo de nos preocupar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, talvez
Senhor, eu não seja o líder da célula, Pai, mas eu sou membro, Senhor, eu tenho o dever de me preocupar com o meu irmão que não está vindo, que não está participando. Coloca isso no nosso coração, Pai. Esse amor, Senhor, de estar, Deus, indo atrás daqueles que estão se perdendo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tirar o olho, Senhor, só da nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos manter em chamas, Pai, a valorizar o fogo da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro no Teu nome, Senhor, que esse meu irmão, essa minha irmã, esses líderes que estão aqui comigo nesse Tadel, Pai, nós estamos aprendendo juntos, Pai, que todos nós possamos ser discípulos, Pai, aonde quer que nós estejamos, no trabalho, na igreja, na célula, em todo lugar, nós sejamos, Senhor, uma chama do Senhor nessa terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe muito.